Minha irmã disse que meu marido não era um homem de verdade em nosso jantar de família, então eu cortei os pagamentos mensais de $800 que vínhamos dando a ela. Meu marido Matthew administra um canal de sucesso no YouTube sobre jogos retro e análises de tecnologia que rende cerca de $180 mil por ano, e acabamos de voltar de uma incrível viagem de 2 semanas ao Japão que ele pagou completamente, incluindo voos de primeira classe, hotéis chiques em Tóquio e Kyoto, e todas as experiências que queríamos, como passeios privados e restaurantes caros. Estávamos muito animados para compartilhar nossas fotos e histórias com minha família durante nosso jantar de domingo habitual na casa dos meus pais, e Matthew estava mostrando a todos o vídeo que ele fez sobre a cultura dos fliperamas japoneses, que já tinha mais de 150 mil visualizações em apenas 3 dias. Minha irmã Alice, que tem 28 anos e é mãe solteira de seu filho de 6 anos, Jeremy, parecia muito interessada em nossas histórias e continuava fazendo perguntas sobre os lugares que visitamos, a comida que experimentamos e quanto tudo custou. Matthew estava sendo seu eu generoso de sempre e começou a falar sobre como estávamos pensando em planejar outra viagem no próximo ano, talvez para a Europa desta vez, e mencionou que adoraríamos levar alguns membros da família se estivessem interessados, porque viajar com pessoas que você ama torna tudo mais especial. Os olhos de Alice brilharam quando ela ouviu isso e ela imediatamente começou a falar sobre como Jeremy nunca tinha andado de avião antes e como seria educativo para ele ver culturas diferentes, enquanto meus pais começaram a se animar com a possibilidade de ver lugares que eles só sonhavam em visitar. Phil estava explicando como seu canal estava indo muito bem ultimamente e que ele estava economizando especificamente para experiências como essa, porque acreditava que as memórias eram mais valiosas do que as coisas materiais, e ele mencionou que seus últimos acordos de patrocínio tinham sido particularmente lucrativos. Foi quando toda a postura de Alice mudou, e ela ficou com uma expressão estranha no rosto, e começou a fazer a Matthew perguntas muito diretas sobre seu horário de trabalho e se ele já se sentiu envergonhado de dizer às pessoas o que fazia para viver. Matthew respondeu honestamente que geralmente trabalhava cerca de 6 a 8 horas por dia criando conteúdo, editando vídeos, gerenciando suas mídias sociais, respondendo a patrocinadores e cuidando do lado comercial das coisas, mas que tinha a flexibilidade de trabalhar em casa e definir seus próprios horários. Alice então perguntou se ele sentia falta de ter um emprego de verdade e de trabalhar com outras pessoas. E Matthew apenas riu e disse que amava o que fazia porque combinava sua paixão por jogos com suas habilidades técnicas e lhe permitia se conectar com pessoas de todo o mundo que compartilhavam seus interesses. Ele mencionou que na verdade havia recusado vários empregos tradicionais de tecnologia ao longo dos anos porque sua renda no YouTube era substancialmente maior do que qualquer uma dessas posições oferecia, e que ele gostava da liberdade criativa e dos aspectos empreendedores de administrar seu próprio negócio. Meus pais ficaram claramente impressionados e continuaram fazendo perguntas a Matthew sobre como ele construiu seu público e conseguiu transformar seu hobby em uma carreira de tanto sucesso, e meu pai até disse que gostaria de ter tido oportunidades como essa quando era mais jovem, mas Alice ficava cada vez mais amarga à medida que a conversa continuava, e eu podia ver sua mandíbula se contraindo toda vez que Matthew mencionava dinheiro ou sucesso. Então, Matthew começou a falar sobre os aspectos técnicos de sua configuração e como ele havia investido em equipamentos de nível profissional para filmagem e edição, e mencionou que estava pensando em contratar um editor em breve porque sua carga de trabalho havia aumentado tanto que ele estava tendo problemas para acompanhar a demanda de seu público e de potenciais patrocinadores. Ele disse que o plano era usar o tempo extra para se concentrar no desenvolvimento de novos formatos de conteúdo e talvez até lançar um segundo canal focado em tutoriais de tecnologia. Foi quando Alice perdeu completamente a cabeça e disse: então basicamente, você fica em casa o dia todo jogando videogame enquanto minha irmã trabalha em um emprego de verdade para te sustentar, e agora você quer esbanjar dinheiro tirando férias e agindo como se fosse um ricaço, quando na verdade você é apenas uma dona de casa glorificada que teve sorte com alguma fama na internet que pode desaparecer amanhã. A mesa inteira ficou em silêncio e o rosto de Matthew ficou completamente vermelho, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Alice continuou: homens de verdade vão para escritórios e trabalham com outras pessoas e contribuem para a sociedade em vez de fazer vídeos estúpidos sobre jogos antigos da Nintendo que apenas os moradores de porão assistem, e é honestamente embaraçoso que você esteja tentando agir como se fosse bem-sucedido quando está basicamente apenas brincando no computador o dia todo enquanto outras pessoas fazem trabalho de verdade. Eu imediatamente me levantei e disse a Alice que ela estava sendo completamente desrespeitosa e que Matthew trabalhava mais do que a maioria das pessoas que eu conhecia e que seu negócio era legítimo e bem-sucedido, e ela não tinha o direito de diminuir suas realizações apenas porque não entendia o que ele fazia. Apontei que Matthew tinha acabado de se oferecer para pagar por férias em família que custariam milhares de dólares e em vez de ser grata ou mesmo educada sobre isso, ela o estava atacando pessoalmente sem motivo. Alice retrucou que estava apenas sendo honesta sobre a situação e que alguém precisava apontar que Matthew não estava vivendo no mundo real. E ela disse que era patético que eu estivesse defendendo alguém que joga videogame para viver quando havia pessoas por aí fazendo trabalhos realmente importantes, como lecionar e enfermagem.
Ela disse que Matthew estava dando um mau exemplo para Jeremy e meu filho, mostrando-lhes que se pode ganhar dinheiro sem ter uma carreira de verdade, e que toda essa coisa de YouTube era apenas uma fase que terminaria mal. Meus pais imediatamente intervieram e disseram a Alice que ela estava sendo completamente inadequada e que Matthew sempre fora respeitoso e gentil com nossa família. E minha mãe disse que estava com vergonha de como Alice estava agindo com alguém que acabará de se oferecer para levar toda a nossa família em uma viagem cara. Meu pai disse que o sucesso de Matthew era algo a ser comemorado, não atacado, e que Alice devia a Matthew e a mim um pedido de desculpa sério. Mas Alice não havia terminado e continuou, dizendo que Matthew era mole e não um homem de verdade. Porque homens de verdade não precisam se esconder atrás de telas de computador para ganhar dinheiro e que eu merecia alguém que pudesse me sustentar através do trabalho tradicional em vez do que ela chamou de mendicância na internet. Ela disse que toda a carreira no YouTube era instável e irresponsável e que Matthew deveria arranjar um emprego de verdade antes de pensar em férias caras e agir como se estivesse financeiramente seguro. Matthew finalmente falou e disse, muito baixinho, que lamentava que Alice se sentisse assim sobre o trabalho dele, mas que ele estava orgulhoso do que havia construído e que nunca havia pedido dinheiro ou apoio a ninguém da família. Apenas se ofereceu para compartilhar seu sucesso com as pessoas de quem gostava. Ele disse que entendia que nem todo mundo compreendia seu modelo de negócios, mas que isso não dava a ninguém o direito de insultá-lo na frente de sua família, e se desculpou da mesa e foi lá fora para tomar um ar. Eu estava absolutamente furiosa a essa altura e disse a Alice que seu comportamento era nojento e completamente inaceitável, e que ela tinha acabado de insultar e humilhar meu marido na frente de toda a nossa família sem motivo, a não ser por sua própria inveja e amargura. Lembrei a ela que e eu vínhamos lhe dando $800 todo mês nos últimos 2 anos para ajudar com o aluguel e as despesas de Jeremy, e que também pagamos pelos materiais escolares, roupas e várias despesas de emergência de Jeremy, incluindo o conserto do carro dela e contas médicas. Eu disse a Alice que como ela claramente tinha opiniões tão fortes sobre como Matthew ganhava seu dinheiro e se era real, o suficiente para seus padrões, ela obviamente não gostaria de aceitar mais nenhuma ajuda financeira nossa e que nossos pagamentos mensais a ela cessariam imediatamente. Eu disse que se o dinheiro de Matthew não era bom o suficiente para o respeito dela, então também não era bom o suficiente para as contas dela, e que ela poderia descobrir como pagar suas próprias despesas a partir de agora. Alice imediatamente começou a recuar e a dizer que não era bem isso que ela queria dizer e que estava apenas frustrada com sua própria situação, mas eu disse a ela que ela havia deixado seus sentimentos sobre Matthew perfeitamente claros e que não havia como retirar as coisas que ela havia dito. Eu disse que a estávamos ajudando por amor e lealdade familiar, mas que ela havia mostrado que não nos valorizava ou respeitava, então não havia motivo para continuar com o acordo. Meus pais me apoiaram completamente e disseram a Alice que ela havia ultrapassado um limite importante e que concordavam com minha decisão de cortar o apoio financeiro, e minha mãe disse que Alice precisava pensar seriamente em como tratava as pessoas que não haviam sido nada além de generosas com ela. Meu pai disse que Matthew nunca havia sido nada além de gentil e respeitoso com nossa família e que o ataque de Alice a ele foi desnecessário e demonstrou mau caráter da parte dela. Alice começou a chorar e a dizer que sentia muito e que não queria dizer o que disse, mas eu disse a ela que o estrago estava feito e que desculpa não era suficiente depois da maneira como ela falou com e sobre meu marido. Eu disse que Matthew merecia um tratamento melhor da minha família e que, até que ela pudesse entender genuinamente porque seu comportamento estava errado e fazer um pedido de desculpas real, eu não queria mais ouvir falar dela. Matthew e eu saímos logo depois, e meus pais ligaram mais tarde naquela noite para se desculpar pelo comportamento de Alice e para nos dizer que tiveram uma longa conversa com ela sobre respeito e gratidão. Eles disseram que apoiavam totalmente minha decisão de cortar a ajuda financeira e que Alice precisava aprender que há consequências por tratar mal as pessoas, especialmente as pessoas que foram generosas com ela e seu filho. Agora, já se passaram 2 dias e Alice tem me enviado mensagens sem parar, dizendo que sente muito e que estava apenas tendo um dia ruim, mas ela ainda não se desculpou diretamente com Matt. Ela continua dizendo que precisa do dinheiro e que Jeremy sofrerá se não ajudarmos, mas sinto que ela deveria ter pensado nisso antes de decidir atacar o caráter e a carreira do meu marido na frente de toda a nossa família. Matthew diz que não está mais com raiva e que entende que Alice provavelmente está com dificuldades, mas posso dizer que ele ficou muito magoado com o que ela disse, e não acho que posso simplesmente deixar isso para lá e fingir que não aconteceu. Os $800 por mês que estávamos dando a Alice era dinheiro que poderíamos estar economizando ou usando para nossos próprios objetivos, e se ela não aprecia ou não respeita de onde ele vem, então não vejo por que deveríamos continuar. Muitas pessoas estão pedindo o canal dele no YouTube nas demais e nos comentários. Eu perguntei a ele sobre isso e ele disse que não quer que sua vida pessoal seja exposta online e alguns detalhes já foram alterados para permanecerem anônimos e acho que é isso. Atualização. Tenho lido todos os comentários e quero abordar algumas das críticas que estou recebendo sobre não defender Matthew o suficiente durante o jantar. Algumas pessoas estão dizendo que eu deveria ter calado a Alice imediatamente e que a deixei falar por tempo demais antes de dizer qualquer coisa, mas quero deixar claro o que realmente aconteceu, porque acho que algumas pessoas estão entendendo mal.
Quando Alice começou a fazer perguntas diretas a Matthew sobre seu horário de trabalho e se ele sentia falta de ter um emprego de verdade e honestamente, não pareceu tão agressivo no início. Matthew estava respondendo às perguntas dela com calma e parecia feliz em explicar o que fazia. Pensei que ela estava apenas curiosa sobre o trabalho dele, já que ele não fala muito sobre o lado comercial de seu canal durante os jantares de família, e suas perguntas iniciais pareciam uma conversa normal. Foi só quando ela começou a ficar com aquela expressão amarga e seu tom mudou que percebi que ela estava se preparando para dizer algo maldoso, mas mesmo assim, pensei que talvez ela estivesse apenas tendo um dia ruim e recuaria. Não foi até ela chamar Matthew de dona de casa glorificada que percebi que ela estava realmente o atacando, e eu me levantei e comecei a defendê-lo imediatamente após esse comentário. Eu não a deixei continuar por minutos enquanto Matthew ficava lá sendo insultado. Toda a troca, desde o primeiro comentário desagradável dela até eu repreendê-la, provavelmente durou menos de 2 minutos no total, e eu a estava rebatendo o tempo todo. Quando ela disse que Matthew não era um homem de verdade, eu imediatamente disse a ela que estava sendo desrespeitosa e que Matthew trabalhava mais do que a maioria das pessoas, e continuei a defendê-lo durante o resto de seu discurso raivoso. Algumas pessoas também estão dizendo que estou dando desculpas para Alice ou que eu deveria ter cortado o contato completamente em vez de apenas cortar o dinheiro, mas não estou dando desculpas para ela de forma alguma. O que ela disse foi completamente errado, e deixei isso bem claro em minhas mensagens para ela e em conversas com meus pais. Eu cortei o apoio financeiro porque essa pareceu a consequência mais direta para suas ações, e aborda a ironia específica de ela reclamar do dinheiro de Matthew enquanto o aceitava todos os meses. Quanto a cortar o contato completamente, ainda não estou pronta para fazer isso porque Jeremy está envolvido, e ele é inocente em tudo isso. Alice é sua única guardiã, já que o pai dele não está presente e embora eu esteja furiosa com ela. Não quero punir Jeremy cortando completamente sua única conexão com nossa família. Mas isso não significa que estou sendo branda com Alice ou que vou deixar isso passar. Eu disse a Alice por mensagem de texto que ela precisa se desculpar diretamente com Matthew, não apenas comigo e que precisa ser um pedido de desculpas real, onde ela reconheça que o que disse foi errado e doloroso, não apenas um desculpe se você se ofendeu, ou desculpe, eu estava tendo um dia ruim. Deixei bem claro que até que ela faça isso, não teremos nenhum tipo de relacionamento normal, e a situação do dinheiro nem está em discussão. Matthew tem sido muito compreensivo sobre toda a situação e não está me pressionando para lidar com isso de nenhuma maneira específica, mas posso dizer que ele ficou mais magoado com os comentários de Alice do que demonstra. Ele tem trabalhado ainda mais em seus vídeos esta semana e tem estado mais quieto do que o normal durante o jantar, e acho que os comentários de Alice sobre o trabalho dele não ser real realmente o atingiram, mesmo que ele saiba que ela está errada. Meus pais têm ligado para saber como estamos e deixaram claro para Alice que acham o comportamento dela inaceitável. Minha mãe me disse que Alice continua dizendo que não quis dizer aquilo e que estava apenas frustrada com sua própria vida, mas meus pais não estão caindo nessa desculpa e disseram a ela que estar frustrada não lhe dá o direito de atacar pessoas que a têm ajudado. Não vou mudar de ideia sobre o dinheiro ou sobre exigir um pedido de desculpas real. Alice não teve problema em aceitar o dinheiro falso de Matthew por 2 anos e não teve problema em se animar com uma potencial viagem que ele teria pago. Então sua súbita preocupação com a legitimidade da carreira dele é obviamente apenas inveja e amargura falando. Atualização 2. Alice foi despejada de seu apartamento na semana passada e apareceu na minha porta às 23h30 de uma quarta-feira à noite com Jeremy, implorando para que eu os deixasse ficar conosco porque não tinham para onde ir. Ela estava chorando e dizendo que tinha tentado de tudo que podia pensar e que estava desesperada, e Jeremy estava sonolento e claramente confuso sobre o que estava acontecendo. Acontece que depois que parei de lhe dar os pagamentos mensais de $800, Alice não conseguiu pagar o aluguel e ficou vários meses atrasada, apesar de meus pais a terem ajudado com algum dinheiro de emergência. Ela estava trabalhando em um restaurante, mas não conseguia horas suficientes para cobrir todas as suas despesas e quando pediu mais ajuda financeira aos nossos pais, eles disseram que só considerariam se ela se desculpasse com Matthew primeiro e começasse a assumir a responsabilidade por suas ações. Aparentemente, Alice nunca fez esse pedido de desculpas e, em vez disso, passou os últimos 6 meses reclamando para quem quisesse ouvir sobre como Matthew e eu a tínhamos abandonado junto com Jeremy por causa de um mal-entendido, e ela insistia que deveríamos ajudá-la independentemente do que aconteceu no jantar. Meus pais me disseram que se ofereceram para ajudar com quantias menores para as necessidades imediatas de Jeremy, como comida e material escolar, mas não pagariam o aluguel ou contas maiores até que ela acertasse as coisas conosco. Quando Alice apareceu na minha porta, ela imediatamente começou a falar sobre como Jeremy precisava de estabilidade e como ele já tinha passado por perturbações suficientes em sua vida, e disse que seria cruel puni-lo por seus erros. Ela continuou dizendo que Matthew e eu tínhamos muito espaço em nossa casa e que seria apenas temporário, até que ela pudesse se reerguer e prometeu que se desculparia com Matthew e consertaria tudo se apenas a ajudássemos a superar essa crise.
Eu disse a Alice que simpatizava com a situação dela e que me sentia péssima por Jeremy estar passando por isso, mas que ela teve 6 meses para se desculpar e tentar consertar o relacionamento e, em vez disso, escolheu bancar a vítima e agir como se ela fosse a prejudicada. Eu disse que aparecer na minha porta com Jeremy no meio da noite e tentar usá-lo para me fazer sentir culpada e ajudar era manipulador e injusto com todos os envolvidos. Alice começou a ficar com raiva e disse que eu estava sendo sem coração e que a família deveria se ajudar não importa o que, e disse que era ridículo eu guardar rancor por algo que ela disse quando estava tendo um dia ruim. Lembrei a ela que ela havia chamado meu marido de dona de casa glorificada e não um homem de verdade, na frente de toda a nossa família, e que ela vinha recebendo dinheiro nosso por 2 anos, enquanto aparentemente não tinha nenhum respeito por como ganhávamos. Eu disse a Alice que se ela estivesse realmente desesperada por ajuda, deveria tentar entrar em contato com o pai de Jeremy e pedir a ele para assumir a responsabilidade por seu filho, já que ele esteve completamente ausente da vida de Jeremy e nunca pagou um centavo de pensão alimentícia. Alice imediatamente disse que isso não era uma opção porque o pai de Jeremy não era confiável e tinha seus próprios problemas, mas eu apontei que ele não poderia ser menos confiável do que alguém que acabará de ser despejado e estava desabrigado com uma criança. Alice começou a chorar mais forte, dizendo que eu estava sendo cruel e que nunca esperava esse tipo de tratamento de sua própria irmã, mas eu disse a ela que nunca esperei ter meu marido insultado e humilhado em um jantar de família por alguém que estávamos sustentando financeiramente por 2 anos. Eu disse que ações têm consequências e que ela teve muitas oportunidades para consertar as coisas, mas escolheu o orgulho em vez da responsabilidade todas as vezes. Dei a Alice o número de alguns abrigos locais e disse a ela que meus pais poderiam estar dispostos a ajudar se ela estivesse pronta para realmente se desculpar e assumir a responsabilidade por seu comportamento, mas que Matthew e eu não seríamos manipulados para ajudar alguém que demonstrou tanto desrespeito pelo nosso relacionamento e pela carreira dele. Eu também disse a ela que precisava parar de colocar Jeremy no meio de conflitos de adultos e que usar uma criança como moeda de troca não funcionaria comigo. Alice foi embora com raiva e chorando, e desde então tem me enviado mensagens de texto dizendo que sou sem coração e que vou me arrepender quando algo terrível acontecer com Jeremy. Ela também tem ligado para meus pais e aparentemente, dizendo a eles que eu joguei uma criança desabrigada na rua e que Matthew me virou contra minha própria família. Mas meus pais não estão caindo em suas táticas de manipulação. Minha mãe me ligou no dia seguinte e disse que, embora sentisse pena da situação de Jeremy, ela concordava que Alice havia causado isso a si mesma e que deixá-la morar conosco sem qualquer responsabilização seria apenas validar seu comportamento. Meu pai disse que Alice teve várias chances de consertar as coisas e que ela escolheu bancar a vítima em vez disso, e que eles não forneceriam nenhuma ajuda financeira significativa até que ela assumisse a responsabilidade por suas ações. Matthew tem me apoiado durante toda essa situação e até sugeriu que poderíamos ajudar Jeremy diretamente se Alice concordasse em deixá-lo ficar com meus pais, temporariamente enquanto ela resolvia sua situação de moradia, mas Alice recusou porque disse que isso seria dividir sua família. Matthew disse que se sentia mal por Jeremy, mas que não poderíamos nos deixar ser manipulados para ajudar alguém que foi tão desrespeitosa. Eu sei que algumas pessoas provavelmente pensarão que estou sendo muito dura, mas Alice teve meses para consertar isso e, em vez disso, escolheu insistir ainda mais em sua mentalidade de vítima. Ela ainda nunca se desculpou com Matthew e agora está tentando usar o filho como uma arma para nos forçar a ajudá-la, apesar de seu contínuo desrespeito. Atualização final. Alice apareceu embriagada na minha casa ontem à tarde, enquanto eu estava no trabalho e Matthew estava em casa com nosso filho de 8 anos, e toda a situação escalou a ponto de a polícia ter que ser chamada e Alice ser presa por invasão de propriedade e perturbação da ordem. Segundo Matthew, Alice começou a esmurrar nossa porta da frente por volta das 14 horas, gritando para eu sair e falar com ela. Quando Matthew atendeu a porta e disse que eu estava no trabalho, ela imediatamente começou a gritar com ele, chamando de uma desculpa patética de homem e um sanguessuga que havia destruído minha família ao me virar contra ela. Matthew disse que sentiu o cheiro de álcool em seu hálito e que ela estava claramente embriagada e agressiva. Matthew tentou fechar a porta e disse a Alice que ela precisava ir embora, mas ela o empurrou, entrou à força em nossa casa, continuando a gritar e exigindo saber onde eu estava. Meu filho desceu para ver o que era todo aquele barulho, e Alice imediatamente começou a gritar com ele também, dizendo que seu pai era um homem de mentira que não tinha um emprego de verdade e que meu filho deveria ter vergonha de ter Matthew como modelo. Matthew disse, meu filho começou a chorar porque Alice estava gritando bem na cara dele e parecia completamente fora de controle. E quando Matthew tentou se colocar entre eles para proteger meu filho, Alice o empurrou e disse para ele agir como um homem de verdade pela primeira vez na vida. Matthew ligou imediatamente para o 190 enquanto Alice continuava a esbravejar e andar de um lado para o outro em nossa sala de estar. Ele levou nosso filho para o andar de cima, para seu quarto, e trancou a porta até a polícia chegar. A polícia encontrou Alice em nossa cozinha, mexendo na nossa geladeira e ainda gritando sobre como Matthew havia arruinado sua vida e destruído nossa família. Quando tentaram falar com ela com calma, ela começou a gritar com eles também, dizendo que eles precisavam prender Matthew, porque ele estava roubando dinheiro de crianças ao não apoiar mais o Jeremy.
Os policiais perceberam que ela estava intoxicada e quando tentaram fazê-la sair pacificamente, ela se recusou e disse que não iria a lugar nenhum até falar comigo. Matthew mostrou à polícia a filmagem da câmera de segurança da nossa porta da frente, que mostrava claramente Alice forçando a entrada na casa depois de ser instruída a sair, e ele explicou a situação de fundo com o conflito familiar e como Alice vinha nos assediando desde seu despejo. Os policiais prenderam Alice por invasão de propriedade e intoxicação em público, e disseram a Matthew que ele também poderia registrar queixas adicionais por agressão, se quisesse, porque Alice o havia empurrado. Cheguei em casa do trabalho no momento em que estavam colocando Alice na viatura, e ela começou a gritar comigo do banco de trás sobre como eu havia destruído a vida dela, e que tudo era minha culpa por escolher um marido de mentira, em vez da minha própria irmã. Ela continuava gritando que Jeremy iria crescer sem uma família por causa do meu egoísmo, e que Matthew havia me transformado em alguém que ela não reconhecia. Depois que a polícia foi embora, liguei para meus pais para informá-los do que havia acontecido, e eles ficaram absolutamente horrorizados com o comportamento de Alice. Minha mãe começou a chorar e disse que não podia acreditar que Alice gritaria com meu filho e o assustaria daquele jeito. E meu pai disse que estava envergonhado que sua filha invadisse a casa de alguém e aterrorizasse uma criança. Eles imediatamente vieram para ver como Matthew e meu filho estavam e para se desculpar pelas ações de Alice. Acontece que meus pais não tinham ideia de que Alice estava bebendo e ficaram chocados ao saber que ela havia sido presa por estar embriagada no meio da tarde de um dia de semana. Minha mãe disse que Alice estava ficando com eles ocasionalmente nas últimas semanas, quando conseguia convencê-los a deixá-la, mas que haviam notado que ela estava agindo de forma estranha e emotiva, e agora perceberam que era provavelmente porque ela estava bebendo. Meus pais me disseram que estavam tentando ajudar Alice a encontrar moradia e emprego estáveis, mas que ela vinha sabotando todas as oportunidades, chegando atrasada, agindo de forma não profissional ou entrando em discussões com potenciais empregadores e senhorios. Meus pais também me disseram que fizeram uma investigação e descobriram que Alice tem bebido muito há pelo menos um mês, e possivelmente mais. Eles encontraram garrafas vazias escondidas em sua garagem e perceberam que o dinheiro que estavam dando a ela para mantimentos e despesas escolares de Jeremy provavelmente estava sendo gasto com álcool. Eles decidiram que não podem mais deixar Alice ficar com eles por causa de sua bebida e porque estão preocupados com a segurança de Jeremy, mas querem pedir a guarda temporária de Jeremy para que ele possa ter um ambiente doméstico estável enquanto Alice recebe ajuda para seu problema com álcool. Eles disseram que amam Alice, mas que ela se tornou perigosa e imprevisível, e que Jeremy precisa de proteção contra o comportamento dela. Minha mãe disse que o alcoolismo de Alice provavelmente explica porque ela tem sido tão hostil e irracional sobre toda a situação comigo e com Matt, e porque ela não conseguiu manter um emprego ou moradia, apesar da ajuda deles. Meu pai disse que eles deveriam ter reconhecido os sinais mais cedo, mas que vinham dando desculpas para o comportamento de Alice porque queriam acreditar que ela estava apenas lutando contra o estresse de ser mãe solteira. Até esta manhã, Alice ainda está na prisão porque não conseguiu pagar a fiança, e meus pais disseram que não vão ajudá-la a sair até que ela concorde em ir para a reabilitação e fazer tratamento para o alcoolismo. Eles entraram em contato com um advogado para obter a guarda emergencial de Jeremy e também conversaram com a escola e o médico de Jeremy sobre a situação para garantir que ele esteja recebendo o apoio de que precisa. Me sinto péssima por ter levado tanto tempo para todos perceberem a gravidade dos problemas de Alice e sinto-me culpada por meu filho ter tido que passar pelos gritos, agressões dela ontem. Matthew tem sido incrível durante toda esta situação e não guarda rancor de Alice, apesar de tudo que ela nos fez passar. Ele tem se concentrado em garantir que nosso filho se sinta seguro e amado. O policial que cuidou da prisão de Alice nos disse que deveríamos considerar obter uma ordem de restrição se Alice continuar a nos assediar depois que sair da prisão, e disse que o comportamento dela ontem mostrou claros sinais de escalada que poderiam se tornar perigosos se ela não receber ajuda para seu problema com a bebida. Matthew e eu vamos esperar para ver o que acontece com a situação legal dela e se ela fará o tratamento, mas com certeza seremos mais cuidadosos com nossa segurança daqui para frente.